Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de iniciarmos, pedir aos irmãos se inscrevam no YouTube, que deixem o seu like, porque isso vai ajudar a gente a pregar o Evangelho aqui dentro do YouTube. Se estiver pelo aplicativo, depois do vídeo vai lá no YouTube, se inscreva no canal, deixa o like. Se tiver perguntas, dúvidas, deixa nos comentários, pedido de oração, deixa nos comentários do YouTube, ou você pode enviar pelo aplicativo também, nem com linha de interrogação abaixo do vídeo, e os pedidos de oração na tela inicial do aplicativo. Bom, vamos aos pedidos de oração de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no meu Instagram, tá? O link aqui embaixo na descrição. E o download do aplicativo também tem o link na descrição do vídeo, se você não conhece. Bom, vamos lá. Os pedidos de oração de hoje. A irmã Marlene pediu oração pelo casamento dela. Então possamos estar orando pelo casamento da irmã. A irmã Vilma pediu oração pelo pai que está internado no Hospital Santa Cruz, fazendo hemodiálise. Então possamos estar orando pelo pai da irmã Vilma. E a irmã Sara pediu oração pelo filho que está com depressão e pela namorada que está enfrentando problemas familiares. Então possamos orar também pelo filho da irmã Sara e pela namorada dele. E também orar pelo aplicativo, que ele se mantenha no ar para a honra e glória de Deus. Vocês irmãos estão percebendo, eu estou indo um pouquinho mais rápido porque nem todo mundo assistiu o vídeo até o final, então a gente chega no objetivo mais rápido. Pergunta de hoje, pergunta do irmão Portásio. Será que Adão tinha a primeira esposa? Qual foi o nome dela? Essa pergunta do irmão aqui é baseada em alguns mitos e algumas coisas que têm surgido ultimamente aí, principalmente na internet. Esse monte de histórias que começam a inventar, que pegam profecias da Bíblia ou pegam trechos da Bíblia e começam a colocar histórias ali dentro que a Bíblia não conta. O irmão aqui está fazendo uma pergunta sobre a primeira mulher, entre aspas, de Adão, porque não é a primeira mulher e a única mulher de Adão, nós sabemos que foi Eva. Então, mas a pergunta do irmão aqui é referente a uma primeira mulher antes de Eva, que seria Lilith. Então a gente vai pegar alguns trechos da Bíblia aqui, alguns textos, e vamos entender isso. Aqui, primeiro nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e a mulher os criou. Tá aqui, Deus criou o homem e a mulher. E aí, o que dá a margem a entender essa dúvida do irmão? Lá em Gênesis 2, verso 22. 2:22. E a costela que Deus tomara do homem transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E aqui tá da forma como os textos estão em tempos, uma coisa mais técnica, né, de escrita. É a mesma história contada de ângulos diferentes. A primeira é um resumo de toda a criação, desde o primeiro dia até o sexto dia, e aí no capítulo 2 fala do descanso de Deus e depois fala que Deus criou a mulher, Eva, mas no capítulo 1 fala que Deus criou o homem e a mulher. E aí dá a entender isso, que pode ter criado uma mulher antes e uma mulher depois, e essa Lilith aí é uma lenda judaica que a gente já chega lá. Então é por causa dessas diferenças aqui, de diferentes pontos de vista do texto, que dá a entender isso, que tinha uma mulher antes. Mas aqui, na verdade, o que a gente vê aqui no capítulo 2 é que o escritor, Moisés, no caso, ele estava aprofundando um pouco mais na história, descrevendo um pouco melhor. Igual quando a gente pega um livro de Espírito de Profecia, a gente vê alguns detalhes que na Bíblia não apresenta. Se a gente pegar a história do dilúvio lá, Patriarcas e Profetas, capítulo 6, a gente vai ver muitas coisas que na Bíblia está escrito, mas está com tão, vamos dizer assim, não tem tantos detalhes, que a gente às vezes acaba passando despercebido. E aí aqui no capítulo 2, Moisés está dando um pouco mais de detalhes da criação do homem e da mulher. E por isso dá a entender essas questões diferentes. Eu vou deixar na descrição do vídeo também um link para um vídeo do Rodrigo Silva, que ele explica um pouco melhor esse mito aí. É um vídeo mais longo, então os irmãos tiverem mais paciência, aqueles que gostam realmente de assistir, de se aprofundar no tema, vão assistir esse vídeo e vão entender. É um vídeo que tem mais ou menos uns 30 minutos, então é quase um sermão.
Mas e de onde vem essa Lilith? De onde tira essa história de que tinha uma mulher antes de Eva que foi mulher de Adão? Lá em Isaías capítulo 34, verso 14. Vamos lá, Isaías 34, 14. E aí também são coisas que na maioria das traduções não vão ter. Na minha não tem. Eu tive que pesquisar para conseguir entender isso. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns aos outros. Fantasmas ali possuirão e acharão para si lugar de repouso. Essas feras do deserto aqui, em algumas traduções, está... Bom, deu uma travada aqui por conta da falta de memória. Vocês estão vendo que está começando a escurecer aqui. Estou gravando esse vídeo à noite para vocês verem. Bom, enfim, vamos parado na questão das criaturas noturnas. As feras do deserto, em algumas traduções, estão criaturas noturnas. E se a gente for pegar essa palavra do hebraico, criaturas noturnas, elas têm uma escrita parecida com Lilith, que é essa tal dessa mulher que falam que foi a primeira mulher de Adão. E a lenda judaica que é contada dessa Lilith, ela foi a primeira mulher de Adão. Ela era rebelde, ela não queria ser tratada de maneira... Enfim, ela se rebelou, ela não queria estar ali com Adão, ela queria viver uma vida diferente. Então ela fugiu do jardim do Éden e se tornou um demônio. E aí depois Deus criou Eva, e aí ela ficou com ciúmes de Adão com Eva, e então ela foi lá e enganou a Eva. É essa a história que contam. Mas, como a gente conhece a história, vamos lá em Apocalipse capítulo 12. Lá no finalzinho, só pra gente confirmar essa história e acabar com esse mito. Enquanto ainda há um pouco de luz, porque já tá ficando muito escuro aqui fora. Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso a grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e mais uma vez travou, porque sem memória no celular. Então aqui nesse texto de Apocalipse 12, 9, nós vemos que quem foi que tentou e levou a Eva ao engano foi Satanás, a antiga serpente. Ele que levou o engano à raça humana, e não Lilith, uma mulher que supostamente teria sido mulher de Adão antes de Eva e que se rebelou. Essa história não existe, são lendas, assim como nós temos várias lendas aí na nossa cultura popular, Saci Pererê, enfim. Não existe, é coisas que colocam na... Vou levantar aqui, como já acabou, aí fica mais claro um pouco. São coisas que colocam na nossa cultura aí, na imagem errada da Bíblia. Então, gostaria de convidar os irmãos que puderem, fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por esse dia de vida que você nos concede. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Que o Senhor, Pai, tire de nós todo engano que venha vir a tentar trazer engano à Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor nos conduza a toda a verdade. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.